Bom dia, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Como a irmã Adora falou, é uma rede conectada com Jesus e uns com os outros, nesse propósito de ver a reconciliação, de ver o novo homem. Como ela falou, esse mês de dezembro, né, é um mês de muita alegria. Nós celebramos a encarnação, nós celebramos a primeira vinda. É, é uma festa que é muito misturada, né, com muitos símbolos que não são nada cristãos, mas se nós focarmos realmente naquilo que é importante, se nós pudermos realmente tirar da nossa, assim, né, toda a questão de festa, de muitas coisas que podemos até fazer, trocar presentes, coisas assim, mas não perder realmente a coisa principal, né? Hoje as pessoas até falam usam nomes, né? Feliz Natal, mas não estão pensando no que eles estão falando, sim, de Jesus. Às vezes, em inglês fala sobre seasons greetings, né? Para não falar de Natal. Enfim, né? O mundo tem desviado, é uma festa de fim de ano, todo mundo come, se reúne, é muito jóia reunir a família, muito bom isso, mas nós precisamos realmente focar no que é mais importante, que é a encarnação, o milagre da encarnação e a promessa e a certeza da segunda vinda. E como o nosso foco é realmente a reconciliação, o que Deus está fazendo entre judeus e gentios, é, nós, evidentemente, estamos celebrando com esperança, crendo nessa vitória final, na vitória verdadeira de Deus, da vinda do reino de Deus. Nós devemos ter alegria, devemos ter esperança, devemos ter essa alegria dessa época do ano, e não só dessa época, né? É aquilo que é central para a nossa fé, mas nós também temos muita tristeza, né? Nós não podemos nos colocar assim numa bolha. Aqui no Brasil, nós não estamos em guerra, às vezes nós até sentimos que é, é uma tendência, né? Não sei se vocês notam isso, mas durante um tempo todo mundo falava muito sobre a guerra na Ucrânia, agora veio uma outra guerra e realmente é algo também que chama muita atenção, essa guerra em Israel, mas com o tempo as pessoas se cansam e param de falar na guerra da Ucrânia, param, acho que ainda não pararam de falar na guerra em Israel, e esperamos que a guerra não dure muito tempo, mas com o passar do tempo as pessoas vão se esquecendo porque não faz parte da nossa vida. Então, eu quero falar assim rapidamente. Nós temos esse momento antes da oração para a gente se inspirar na palavra, para a gente renovar nosso foco, nossa visão. E então não tem como a gente não pensar na angústia que as pessoas que estão vivendo essa guerra, tanto do lado de Israel quanto do lado dos palestinos também, é muita tristeza, é muita destruição, muita coisa que tem acontecido, está acontecendo, e nós precisamos fazer parte disso, sentir, ser parte do novo homem, significa sentir a mesma dor, significa sentir junto. É como se você tem um membro da sua família que está passando algo que você particularmente não está, mas se alguém, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, alguém da sua família está passando por algo, você sente juntos, porque é a mesma família. Então, o novo homem é assim. Então, eu queria rapidamente, nós falamos no mês passado também sobre essa angústia, né? A Bíblia fala que no fim dos tempos vai ter muita angústia, muita tribulação, sempre tem especulações. Será que essa guerra já é o começo da guerra final? Será que já é o início da grande tribulação?
e normalmente as pessoas entendem que não é, mas a sensação, aquilo que está acontecendo, faz parte, talvez uma pequena medida, não é ainda a grande tribulação, mas aquilo que estão passando no Oriente Médio já é o começo, né? Então, eu queria ler com vocês em Jeremias 30, o capítulo todo é muito importante, mas eu vou pegar alguns versículos rapidamente para nós enxergarmos não só a necessidade de nós estarmos juntos, de nós sentirmos juntos, de nós estarmos ao lado daqueles que estão sofrendo, mas nós precisamos enxergar, e isso só Deus pode nos ajudar, por isso a nossa primeira oração, como também a irmã Ádora já orou, para que o Senhor nos mostre como orar. A gente tem sentido muito essa necessidade. Deus nos mostra como orar. Como, assim, quando alguém está doente, você ora para que seja curado. Quando tem essa guerra, quando tem o mal que realmente atacou o terrorismo, Hamas, que é uma das manifestações, Hamas não é o único. Então, quando tem o mal, nós oramos para que Deus elimine o mal. Mas nós sabemos que tem algo que muitas vezes nós não sabemos exatamente como vai acontecer. Então, veja rapidamente comigo em Jeremias 30, só para nos ajudar a enxergar um pouquinho além daquilo que nós vemos nas notícias, para entender o grande drama, né? Isso faz parte de muitos ensinos e muitos textos bíblicos, mas eu creio que a maioria já conhece. Então, Jeremias 30 é um capítulo interessante, porque fala de restauração, mas fala de angústia. Olha só, no primeiro versículo, palavra que foi dita a Jeremias, versículo 2, escreva num livro todas as palavras, versículo 3, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais. Essa parte já começou a acontecer, porque muitos, não todos, né, mas muitos judeus já voltaram. Mas olha o que fala no final do versículo 3. E eles, né, o meu povo, eles vão voltar para a terra e eles a possuirão. Possuem só em parte, e é uma possessão com muita angústia, com muita luta interna, é, internamente, e países em volta. Então, se você lê outras passagens que falam de restauração, fala assim: meu povo vai voltar para a terra e nunca mais vão ter guerra, nunca mais alguém vai incomodar. Isso, né, muito longe de ter acontecido ainda. Agora, olha só, eu queria, assim, tem umas profecias que misturam, os profetas, eles não conseguiam, e Deus não revelava exatamente a cronologia, a sequência, exatamente como iria acontecer, mas tem uma mistura em todo esse capítulo 30, se você for ler do início ao fim, uma hora ele fala de restauração e outra hora ele fala de angústia, uma hora ele fala que tem uma ferida incurável, outra hora ele fala que vai curar. Então, é isso que nós precisamos enxergar. Nós estamos no meio de um processo. E aqui já fala, o versículo 4, são essas as palavras, acabou de falar. Eu vou trazer meu povo de volta, eles vão possuir a terra, vai ter restauração. E aí ele fala, são essas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e Judá. Versículo 5: assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo.
que quer dizer isso? Ele vai ter angústia ou vai ser salvo? Claramente vai ter angústia, vai ter homens gritando como se estivessem com dores de parto, vai ter pessoas pálidas, vai ter gritos de terror. E pensem se isso não está acontecendo já. Se o que aconteceu em Israel nesses últimos meses não é exatamente, é uma pequena amostra, ou já é o começo, não sabemos, mas isso aqui é algo que mostra que existe uma guerra, a gente lê as notícias, Israel foi atacado, agora Israel está procurando desarraigar Hamas da faixa de Gaza, então tem todos os acontecimentos, a gente acompanha, mas tem algo que o que nós, como povo de Deus, precisamos enxergar é que essa guerra faz parte de um processo que Deus está provocando. Não é que Deus quis que isso acontecesse, não é que Deus fez o Hamas fazer isso, não é, nem estamos falando que Israel está sendo julgado, castigado, mas nós estamos dizendo que há um processo, há dores de parto. Meus queridos irmãos, se nós formos pensar na primeira vinda de Jesus, quais foram as profecias a respeito da vinda do Messias? Tem profecias na Bíblia, Isaías 53, em Daniel 9 também fala, em Zacarias tem profecias que falam, mas os próprios judeus, o próprio povo de Israel, eles não conseguiam ver, os discípulos de Jesus não conseguiam entender como que Jesus é o Messias e vai para a morte, que Jesus falava, estou indo para Jerusalém, vou morrer. Eles não entendiam, eles entendiam sim, vem o Messias, vem a salvação, vem a libertação, o Messias vai se assentar no trono de Davi, vai libertar Israel. Nós enxergamos as profecias de alegria, de reino, de libertação, de Israel possuir a terra, mas nós não conseguimos muitas vezes ver que nesse processo, até chegar ao pleno estabelecimento do reino de Deus, tem dores de parto. Então, veja só, essa profecia de Jeremias pode ter referência a momentos passados na história, como no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, pode se referir a outras épocas, mas claramente também está se referindo ao final. Então, ele fala de um tempo de angústia, e esse tempo de angústia é um tempo necessário. Zacarias fala até de 2/3 do povo de Israel que serão mortos. Então, e isso não é só Israel, a Bíblia fala de uma grande tribulação em toda a terra. E mesmo que seja em Israel, essa é a hora de nós, como parte do novo homem, nós sentimos junto com eles. Então, versículo 8, ele volta, ele fala sobre essa grande angústia, até versículo 7. Depois ele começa a falar sobre a libertação, porque eu quebrarei o jugo, nunca mais estrangeiros vão escravizar esse povo, que eles vão servir ao Senhor e também a Davi. Ele fala, versículo 10, ele vai falando sobre libertação, ele fala que Jacó, versículo 10, Jacó vai voltar a ficar tranquilo, não vai haver ninguém que o atemorize. Aí depois ele fala no versículo 12 de novo, porque vocês têm uma ferida incurável, porque vocês têm um ferimento grave. Todo mundo se esqueceu, até no versículo 14 ele fala, porque eu feri você como se você fosse um inimigo, enfim, a sua dor é incurável, né? E depois, no versículo 17 ele fala de novo, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. E aí ele fala que vai essa ferida, essa chaga, essa doença incurável, ele vai curar. Então, eu só queria dar essa amostra rápida, né,
do capítulo 30 de Jeremias, tem outras passagens que falam assim também, o próprio capítulo 2 de Joel, que fala sobre um exército que vem, que vai arrasando tudo, e que tem que ter arrependimento, e que depois vem o tempo de restauração. Então, a história passada e a história que vem pela frente inclui esse processo, são dores de parto. E eu queria só lembrar que Apocalipse 12 tem uma visão de uma mulher que está sofrendo, que está gritando de dor porque está com dores de parto para dar à luz. E Satanás tem muito medo desse filho que vai nascer. E ele quer devorar o filho antes que nasça, ou na hora que nasce. Satanás está focado nisso, que ele precisa acabar com aquilo que vai nascer. E assim como Israel, agora só nós temos essa visão, só estou recordando, Israel, durante 2000 anos, de Abraão até Jesus, Israel passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, tempo de escravidão no Egito, tempo de cativeiro, tempo de bênção, tempo de dificuldade, desenvolvendo aliança, tudo necessário para que o Messias viesse ao mundo. Israel, praticamente sem ajuda, só Ruth, uma pessoa ou outra de outras nações, mas Israel gerando, Deus escolheu Israel para trazer à luz o Messias, a luz do mundo. E agora nós temos mais 2000 anos de história em que a igreja foi enxertada, mas a igreja rejeitou Israel, a igreja fez parte daqueles que perseguiram Israel. Mas agora Deus está fazendo algo, essa mulher, na minha concepção de Apocalipse 12, é a mulher, mas é o novo homem, são alegorias diferentes, mas são paralelos, porque assim é uma mulher, mas ela vai dar à luz um filho varão, mas é a união de Israel com a igreja, é a mulher gloriosa, é aquilo que que Deus está esperando germinar algo da primeira vinda de Jesus para que Jesus possa voltar. Tem algo misterioso ali, algo tremendo, mas envolve dores de parto. Então, o que que eu quero, que nós precisamos aprender a orar? Eu não sei, eu oro para que Deus livre Israel, eu oro para que o mal seja erradicado, mas principalmente estamos orando para que o véu seja tirado, para que por meio dessa angústia, por meio dessa situação, a nação de Israel possa conhecer o Messias e que nós juntos possamos dar à luz aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de nós, dentro desse novo homem. E eu quero terminar com a oração. Isso me marcou muitos anos atrás. Quem alguns conhecem, né, um livro que nós publicamos lá no começo do Ministério Impacto, né, no ano acho que de 76, A Patrola de Deus. Naquele livro ele fala sobre essa oração de João capítulo 12. Então, eu quero que vocês olhem comigo agora em João 12. Jesus estava olhando para a cruz, chegando, estava em Jerusalém, esperando já, sabendo que ele iria para a cruz, e ele faz uma oração aqui que é fantástica e que nós precisamos aprender a orar, porque nós também fomos chamados junto com Israel. A igreja, os judeus messiânicos e, em última análise, toda a nação de Israel, nós fomos chamados para passar por essa angústia que Jeremias fala, o tempo de angústia, para dar a luz, para chegar no ponto que Deus quer. E Jesus, quando ele estava enfrentando o seu momento de
de dor, e ele, como homem, estava com dificuldade. Nós sabemos que no jardim do Getsemane, ele falou assim: Pai, passa de mim, eu não vou suportar. Se possível for, muda a tua ideia, não, tira esse cálice, eu não suporto, mas todavia não seja feita a minha vontade. Nós conhecemos essa oração. Mas aqui também, João 12, versículo 27, ele fala o seguinte: agora a minha alma está angustiada. Pense bem, Jesus, ele sabia, não, era a dor física era excruciante, era insuportável, mas ele passou por uma dor maior do que a dor física, muito maior. A dor da alma, a dor da separação, a dor de suportar os pecados do mundo, muito maior do que a dor física. Eu sempre falo que Jesus, Filho de Deus, na eternidade, não teve começo, mas ele, Deus em carne, ele experimentou algo que nunca tinha experimentado antes. Experimentou ser homem, experimentou a dor, experimentou a limitação, mas ele experimentou, o Filho, experimentou a angústia da separação do Pai. Porque o inferno é separação eterna de Deus. Então, é o maior sofrimento que pode existir, o maior sofrimento que pode existir é a separação de Deus. E Jesus estava olhando, eu estou indo firmemente, eu vim para essa hora, ele fala. Versículo 27. Agora minha alma está angustiada e o que direi? A primeira oração é a oração mais óbvia, mais natural, a oração que todos nós fazemos por nós mesmos e pelos outros. Pai, salva-me desta hora. Não, não é essa oração que eu vou fazer, Jesus diz. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. Eu vou pedir para passar o cálice, para não passar pela morte. Eu vim para isso. A minha missão é esta. E nós não temos, logicamente, a missão de dar nossa vida em redenção como Jesus deu, nós não podemos fazer isso, mas nós também viemos para esse momento da história, como Esther foi colocada no momento crucial da história, para ser rainha, mas para colocar a vida dela em risco. Ela não precisou morrer. Ela foi diante do rei e o rei estendeu o cetro e foi tudo bem, e Deus livrou o povo da destruição naquele momento. Mas agora não vai ser exatamente assim. O nosso momento agora, Abraão não teve que sacrificar Isaac, e foi assim, em tantas situações que Deus poupou, porque só o filho poderia fazer isso. Mas nós fomos chamados, o livro de Apocalipse fala do nosso chamamento para dar a nossa vida pela causa, pela vinda do reino de Deus. Então, Pai, glorifica o teu nome, é a nossa oração, é a oração que Jesus nos ensinou. Então, resumindo, estamos celebrando a encarnação, estamos celebrando o nascimento, a vinda de Jesus para esse mundo. Estamos com alegria porque ele vai voltar, sabemos que o reino vem, temos alegria nisso, esperança, mas nós sabemos que estamos entrando num momento de grande angústia, num momento de dores de parto, e nós queremos estar junto com Israel, e nós queremos estar junto com os propósitos de Deus, e queremos orar para que realmente o nome de Deus seja glorificado. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer em cada etapa da história, o que vai acontecer exatamente com essa guerra. Nossa oração é sim para que Israel tenha vitória, para que Hamas seja destruído, mas nós sabemos pela palavra que Hamas é uma manifestação, tem muitas outras, e que até que haja
a vinda de Jesus, e ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca e vai eliminar mesmo definitivamente o mal da terra. Nós sabemos que há muitas batalhas pela frente e nós queremos estar juntos. Então vamos orar pelos judeus messiânicos em Israel, pelos judeus messiânicos no Brasil. Aproveitando, quero pedir oração desse grupo de maneira especial. Amanhã, 17 de dezembro, nós também temos mais uma reunião com os 3 irmãos messiânicos em São Paulo, Daniel, Gustavo e Gilberto, e vai ser uma reunião diferente, porque teremos também a presença do pastor Luiz Saião. Então, orem, por favor, amanhã à tarde, a partir das 2h30, para que o Senhor dirija, para que o Senhor nos aproxime, para que o Senhor nos mostre como nós podemos estar juntos nesse momento de dor, de desafio, de entendimento, o que Deus quer fazer com todos nós, com seu povo e com a nação de Israel. Então, oremos para que Deus seja glorificado, oremos para que a nação de Israel, nós queremos paz para eles, oramos pela paz de Jerusalém, mas nós sabemos pelas profecias que não vai ter paz duradoura, não vai ter paz verdadeira até que Jesus venha. Então, que Deus conceda um tempo de paz, que Deus abençoe, que eles sejam protegidos dessas ameaças, mas ao mesmo tempo a nossa oração maior, como a oração de Jesus, é: Deus, completa a tua obra na nação de Israel, que eles possam enxergar, que eles possam ter uma revelação. Sabemos que muitos irmãos messiânicos em Israel estão, nós temos, eu sei que tem muitos irmãos que estão fazendo isso, mas Ron Cantor, por exemplo, que está ligado ao Asher, ele faz apelos, muitos irmãos no mundo inteiro têm feito doações para abençoar os soldados lá em Jerusalém, e ele sempre fala: quem está enviando essas ofertas é a igreja, são aqueles que amam Yeshua. Então, o testemunho está saindo, o testemunho, esse momento para os judeus messiânicos em Israel é muito importante. Então, oremos por eles. Alguns deles perdendo pessoas é, na, já perderam alguns, né, nos ataques, perdendo alguns soldados, estão morrendo. Então, que nós possamos fortalecer os irmãos messiânicos, e lembrando sempre também que a compaixão de Deus, o coração de Deus dói também pelos palestinos que estão sendo lavagem cerebral, que estão sendo doutrinados, foram doutrinados, são presos pelo Hamas. Então, nós oramos também pelos palestinos, tantos que estão perdendo vida, perdendo casas, perdendo meio de subsistência. Então, nossa oração também por eles nesse momento. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado, Christopher, em nome do grupo, porque eu achei uma excelente explicação da situação. Às vezes, nós temos a tendência de achar que a coisa é tão simples, sabe? Preto, branco, mas é bem complexo. Então, precisamos realmente o Espírito Santo e o esclarecimento da palavra para entender e nos submeter. E com esse cântico, nós queremos submeter nossa vontade, nossa maneira de pensar ao Deus Altíssimo, que é o único que sabe o futuro, o passado, o futuro, presente e futuro. Então, e nós queremos ansiar aquele dia quando o povo de Deus, o povo judeu, clama: bendito é bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que o povo que nós amamos e estamos intercedendo possa declarar: ó Senhor, tu és o Rei, tu és o nosso Rei. Então, Santo, Santo, Adonai Tsebaot,